Agora foi. Bom dia, pessoal. Então, para a gente compensar aquelas pessoas que não foram para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, a gente vai começar a falar um assunto que a gente não costuma falar na residência, que é, eu vou chamar esse módulo, digamos assim, de prática profissional, onde a gente vai envolver algumas conversas, algumas aulas, algumas palestras, né? A gente está montando isso junto com os professores, com os preceptores. Nenhum de nós é exatamente especialista nisso, mas a vivência que a gente tem em algumas situações, a gente quer acabar compartilhando com vocês da residência e passando, talvez, a nossa experiência de prática profissional, né? Obviamente, a gente está falando de relação com a indústria, propaganda médica, que são temas que a gente não vem falando, a gente não vem conversando com vocês, mas a gente achou legal tentar pelo menos passar, de modo geral, um modelo, né, que a gente espera seja uma conduta adequada diante de algumas situações, talvez onde existam conflitos de interesse, né? Esses são os jargões que estão rolando. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui um briefing, uma aula relativamente rápida, né, sobre conceitos de ética, moral e lei. Lembrando que eu vou tentar resumir uma visão, não é uma visão determinista, ela não é absoluta, né, é uma visão minha, talvez de vários autores, né, de como é importante a gente ter uma postura médica. Em primeiro lugar, uma pessoa, quando vai ao médico, ela espera encontrar um determinado personagem, uma determinada figura. E toda vez que a gente encontra uma coisa que a gente espera, isso dá um grau de satisfação, um grau de tranquilidade, muitas vezes. Né? Então, sei lá, daqui a pouco vocês agendam um ginecologista pela primeira vez, aí chego lá no ginecologista e tem uma pessoa, sei lá, de camiseta do time de futebol, um calçãozinho e chuteira para atender vocês. Vai causar uma certa estranheza que aquela pessoa vai fazer um exame ginecológico em vocês, porque não era exatamente o que vocês estavam esperando. Né? Mas isso está errado? Olha, errado não, mas é uma coisa relativamente inadequada. Então, quando as pessoas nos procuram, se a psiquiatria vai ter lá suas particularidades, né? Elas esperam encontrar um determinado personagem. Quando a gente oferece esse personagem, isso gera uma certa tranquilidade, uma certa segurança. Então, o que uma pessoa procura quando precisa de, né, ajuda em relação à saúde? Segurança, conhecimento, sabedoria, confiança, uma série de atributos são dados a esse personagem muito antes da consulta acontecer. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, porque existe uma premissa básica no exercício da medicina, que a medicina não é mercantilista, né? A gente não vende nenhum produto, a gente não vende nenhum tipo de serviço. Nosso serviço é um meio, ele não é um fim. Então, em várias situações, às vezes, a gente tem que parar para pensar que a gente precisa ser um pouco diferente dos outros, porque a gente é o curandeiro da tribo, né? O pajé é o chefe, né? Mas é o curandeiro da tribo. Então, vou tentar resumir para vocês aqui uma visão do que eu acho que possa ser interessante para a gente em relação à ética, moral e lei. Bom, vocês têm visto em vários congressos, em vários eventos, que, especialmente quando são eventos de cunho mais comercial, até a declaração de conflitos de interesse. Eu acho bastante interessante que a gente declare conflito de interesse em todas as situações que a gente vai falar, porque isso mostra para a audiência em que momento ela tem que dar um determinado desconto para aquilo que tem sido falado. O conceito de declaração de conflito de interesse ele é bastante amplo, né? Esses tempos eu fui numa banca de doutorado da Gabriela de Moraes Costa, que foi nossa residente, e eu botei nos meus conflitos de interesse que ela tinha sido minha residente e que eu tenho familiares em Santa Maria, cidade onde ela está lá defendendo o doutorado dela lá na Universidade Federal, né? Então, por que eu achei que isso era conflito de interesse? Porque isso provavelmente ia nortear os meus comentários.
Por ela ter sido residente, por eu ter familiares em Santa Maria, eu tenho um vínculo afetivo com ela. Ah, professor, mas não é esse tipo de conflito de interesse que eles estão querendo que a gente coloque ali. Eles querem saber, geralmente, conflito de interesse de cunho comercial. Não está escrito que seja conflito de interesse de cunho comercial. São conflitos de interesse, né? Então, por exemplo, para os fins, para os propósitos desta palestra, né, quais são os meus conflitos de interesse? Eu não participo de conselho consultivo de nenhuma consultoria, não recebo fundo de pesquisa de empresas nem privadas e nem públicas, não sou filiado a nenhum partido político, não sou sócio de entidade médica, não sou praticante de nenhuma religião. Daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários éticos, filosóficos aqui, a minha religião pode influenciar nisso, né? Sou palestrante de alguns laboratórios, embora eu acho que para a palestra de hoje isso não tenha nada a ver. Produzo atividades e materiais de educação médica continuada para a indústria farmacêutica. Sou professor e sou preceptor da UFSPA, e professor e preceptor no Presidente Vargas. O quanto isso pode influenciar ou não, a plateia é que decide, certo? Mas eu tenho que declarar potenciais conflitos de interesse, o que pode interferir no conteúdo da minha palestra ou da minha fala, né? Altamente recomendado que a gente faça isso, especialmente em público, né? Ou quando a gente não sabe exatamente para quem a gente vai falar, né? Quando a gente sabe que vai dar o seminário toda semana ali para o Pedro, para a Jéssica, para a Mariana, para o Rafael, enfim, aí eu talvez não precise estar declarando conflito de interesse a cada seminário que a gente vai palestrar, porque a gente conhece as pessoas, né? Mas quando a gente for falar para público, especialmente público leigo, ou em conclaves científicos, altamente recomendado, né? Em alguns congressos, por exemplo, se vocês receberem uma forma de patrocínio, ganharem a inscrição, alguma coisa assim, vocês podem declarar isso também. Muitos congressos, inclusive, perguntam, né, se tu tem algum tipo de patrocínio, alguma coisa assim, e sai uma lista, né? Ó, o Igor recebeu patrocínio de tal laboratório, o Mauro recebeu patrocínio de tal laboratório, né? Justamente para dar o devido desconto àquilo que está sendo comentado. Mas vamos tentar ver, eu acho que isso vocês já tiveram durante a faculdade, mas eu acho que com a maturidade que vocês estão agora como residentes, às vezes é muito interessante a gente revisar alguns conceitos, né? Então, um conceito de ética. Ética é um conceito humano um tanto quanto abstrato, difícil da gente explicar em poucas palavras o que é ética, né? Mas eu gosto muito dessa frase, né, que a gente aprendeu com o saudoso professor Taborda, né? É o estudo da conduta ideal, ou seja, é uma parte da filosofia que estuda o homem ideal. Talvez eu tenha que trocar a palavra que o homem por ser humano, né? Mas é o ser humano ideal, né? Ou seja, é uma parte da filosofia que estuda as qualidades das ações humanas, definindo-as como boas ou ruins, tendo como norte a razão da felicidade, que é o soberano bem. Eu me lembro que quando eu dava essa aula, o pessoal da medicina, era no terceiro ano, terceiro semestre, uma coisa assim, ou seja, o pessoal bem no início. E aí eu sempre perguntava para eles assim, por que vocês estão aqui? Né? Por que vocês estão fazendo medicina, todo esse esforço, passar no vestibular, né? Noites a fio estudando anatomia, bioquímica, né? Parasitologia, microbiologia, para que tudo isso? Se a gente for pensar do ponto de vista filosófico, né? Ou poderia perguntar para vocês, né? Por que vocês estão fazendo residência, todo sofrimento, 60 horas por semana, plantão, não ganham o suficiente na bolsa, tem que fazer uns bicos por fora, tem os caras que inventam de fazer doutorado junto com a residência, aí dorme 2 horas a menos por noite. Para que tudo isso? Resposta: para tornar feliz a humanidade. É a resposta mais brega que vocês vão ouvir, mas ao mesmo tempo é a mais pura das verdades. A gente faz tudo isso para as pessoas serem felizes. Inclusive a gente também ser feliz, né? Se vocês me disserem assim, não, eu faço isso porque eu quero ganhar dinheiro, eu vou dizer para vocês que ainda dá tempo para mudar de especialidade. Né? Vocês são jovens, ainda dá tempo. Tem outras especialidades que dão mais dinheiro.
Na época da graduação, eu diria, ainda dá tempo para mudar de curso, né? Porque médico não vai ser rico. Médico ganha bem, toca a vida dele legal, dá para viajar, dá para trocar de carro de vez em quando, né? Dá para ir num final de semana para Bento, né? Rafael de vez em quando, tal. Mas rico não fica. Se é pelo dinheiro, dá tempo para mudar de profissão, dá tempo para mudar de especialidade ainda. A psiquiatria, ninguém vai ficar rico. Vamos trabalhar bastante. Então, o principal objetivo é justamente tornar feliz a humanidade. Sermos felizes e a humanidade ser feliz. Bom, pessoas felizes vivem mais tempo, pessoas felizes reproduzem mais e mantêm a espécie ativa. Né? Pensando de uma maneira bem neo-darwiniana, seremos felizes, continuaremos sobrevivendo. Né? Então, dentro disso, a ética é uma ciência que estuda os valores e as virtudes do homem. Vamos tentar estabelecer dessa maneira um conjunto de regras de conduta e de postura que nos possibilitem viver de modo harmônica e feliz, né, em sociedade, em comunidade. Né? Se a gente não tiver essa ordem, essa harmonia, dificilmente a gente vai conseguir sobreviver. Né? Unidos venceremos. Um por todos, todos por um. Várias frases dessas fazem sentido quando a gente respeita esses princípios éticos, né? Essas frases não são novas, né? São antigas pra caramba. Alguns acham que essas frases são lá dos Três Mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um, mas elas antecedem os Três Mosqueteiros, né? Então, são frases que construíram a humanidade, né? Então, quando a gente fala em ética, é um conceito tão complexo que vai envolver, talvez, conceitos da filosofia. Quem são as pessoas que estudam ética? Né? São os filósofos, são os historiadores, os psicólogos, os teólogos, políticos, né? Político de verdade, quem faz ciência política é chamado de cientista político ou político, né? Não os politiqueiros que estão por aí na mídia tentando se promover, né? O pessoal do direito, né? Advogados de modo geral, e outras ciências, né? Então, a ética envolve múltiplas facetas conceituais e que, justamente por ela ser transdisciplinar, ela acaba interferindo ou influenciando, né, na nossa prática de modo geral. Acho que as pessoas tinham que estudar mais ética desde sempre, desde pequenininhos, né? Talvez do tempo do colégio, né? Então, enquanto a gente estiver vivendo em sociedade, e a gente precisa viver em sociedade, até porque o nosso cérebro é uma rede, né, uma network neuronal, onde existem milhões de neurônios com bilhões de conexões. Se a gente conseguir reproduzir do lado de fora o que acontece do lado de dentro, talvez a gente tenha um ponto de equilíbrio. A gente pode ver isso agora por questões da pandemia, o distanciamento social, onde as pessoas realmente diminuíram a sua rede, a sua network, e isso, de uma certa maneira, gerou um tanto quanto de sofrimento, desde as pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, até os mais velhos, né? Porque entrou em desequilíbrio com a rede cerebral, pensando de uma maneira mais filosófica, né? Então, quando a gente fala em conduta ideal, né, a gente está pensando no ser humano ideal, numa sociedade ideal, e para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que ser feliz e viver em paz. A gente pode, por exemplo, né, pessoal, transformar essas premissas aqui do que é a sociedade ideal, né, conduta ideal, ser humano ideal, para vocês na residência, né? Quais são as condutas ideais de um médico? Quais são as condutas ideais de um médico residente? Quais são as condutas ideais de um médico psiquiatra? No nosso caso aqui, focando nisso, né? Como a gente deve se comportar, né? Para que a gente, então, seja um ser humano ideal e ajude as pessoas a serem felizes e viverem em paz, viverem mais tempo e viverem em paz, né? Existem modelos, né? Os modelos mudam conforme o tempo vai passando. Então, a gente aprende muito na medicina por modelagem,
né? A gente vê como que os professores fazem, a gente vê como que os residentes fazem, e a gente, como aluno, então vai aprendendo. Então, é muito ainda esse aprendizado de postura, de comportamento, ele é muito baseado em modelos, é muito, vamos chamar de aprendizado vicário, né? A gente vai aprendendo conforme a coisa vai andando. Daqui a pouco a gente nem sabe mais por que a gente está fazendo daquele jeito, mas a gente simplesmente faz. Se criam paradigmas de funcionamento, né? E a gente acredita que aquilo é o correto porque tem dado certo até então. Não é porque são modelos antigos que são ruins. Modelos antigos, às vezes, são muito interessantes, desde que a gente consiga adaptar para o momento que a gente está vivendo. Mas que o aprendizado na medicina funciona muito dessa maneira, funciona. Acho interessante a gente parar de vez em quando e pensar que psiquiatra que eu quero ser, que tipo de ser humano eu quero ser, né? Porque o nosso papel, de novo, é tornar feliz a humanidade. Existem diversos tipos de ética, né? Eu acho que cada tipo de ética vai se diferenciar a partir daquilo que é a base para a ação moral, né? Então tem a ética racionalista, que é uma ética muito utilizada lá pelos gregos, que eu acho que a gente utiliza de uma certa maneira isso também. Vocês vão ver na capa do Código de Ética Médico, geralmente tem efígies gregas, né? E explica que o indivíduo consegue submeter sua vontade e determinar suas condutas através da sua razão, né? Claro, o conceito de razão é um tanto quanto subjetivo e amplo também, né? O pensamento racional, então, é capaz de compreender o que é bom, o que é o bem, guiando as atitudes, definindo o que é bom ou mal, certo ou errado, seja para a vida individual ou em sociedade. Talvez seja um dos conceitos mais antigos de ética, um dos tipos mais antigos de ética, e ainda é bastante influente, né? O que a gente chamaria, talvez, de conceito mais aristotélico, né? Uma ética aristotélica. Tem a ética teleológica, que é o tipo de ética que analisa e reflete as consequências possíveis de uma ação, né? Será que o motivo da minha ação vai me levar a que tipo de consequência, né? Também a gente usa bastante esse tipo de raciocínio, especialmente nas aulas de bioética, né? Podem perguntar isso para a Ana Titsmer, porque ela é a nossa expert em bioética, né? Então, o comportamento ético teleológico está fundamentado no seu objetivo, mas também em sua finalidade. Eu escolhendo a alternativa A, que tipo de consequência vai ter? E, né, dentro daqueles princípios éticos básicos de fazer o bem, tentar não fazer o mal, a gente vai tentar equalizar teleologicamente, né, um ponto de equilíbrio entre o bem e o mal, entre a justiça, né, e o bem e o mal. A ética teológica ou cristã, obviamente, recebe influências religiosas, especialmente através da Bíblia, né? O livro sagrado do cristianismo, ou quaisquer que sejam os livros sagrados, né? A Torá, o Alcorão, mas existe, então, uma influência da religião, né? Da teologia, né? Nas tomadas de decisões éticas. A ética deontológica, um pouco mais próxima da gente, né? Desenvolvida pelo Kant, né? E fala muito no dever, né? Em grego, deon é dever, né? Ou seja, parece que o indivíduo é plenamente capaz, ele tem que saber como que ele deve agir, né? E podendo agir dessa maneira, ele deve agir dessa maneira. É um pouco mais, talvez, impositivo esse tipo de pensamento ético, né? Mas é justamente em cima da ética deontológica que surge a ética profissional, né? Os códigos de ética profissionais, toda profissão tem o seu código de ética, tá, tudo bem, tem algumas que não tem, né? Mas uma boa parte das respeitosas profissões possui um código de ética que é seguido, né, por gerações e gerações. E é uma das coisas que talvez a gente vá precisar dar uma olhada com mais calma nos nossos códigos de ética. A gente tem um agora bem recente, de 2018, eu nem vi se chegou a mudar muita coisa, mas talvez a gente possa revisar um pouco o novo Código de Ética Médica, né? Existe o Código de Ética da Enfermagem, existe o Código de Ética da Biomedicina, todos esses têm o seu Código de Ética, né? E a gente tem a ética utilitarista, né?
se baseia na utilidade da ação moral, como, por exemplo, proporcionar o bem para o maior número de pessoas possível. Né? Então, ao tomar uma decisão, não vou agradar todos os gregos e nem todos os troianos, mas eu vou tentar me concentrar numa tomada de decisão para tornar feliz, trazer a paz para a maior parte das pessoas possível. De novo, apesar disso não estar escrito em lugar nenhum, eu tenho a impressão de que isso tem uma fundamentação darwiniana bastante grande para a preservação da espécie. Né? Então, vocês podem dar o foco que vocês quiserem na ética, dependendo dos conceitos morais e da educação que vocês tiveram ou simpatizaram. Né? Por isso que discutir ética é um tema bastante amplo e complexo. Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho do que eu acho que a ética é, né? Baseado principalmente no fato de que a ética é uma condição humana. Há muitos e muitos anos a gente não muda tanto os conceitos éticos. A ética é mais estável do que a moral. A moral são costumes mais concretos, mais palpáveis, e a gente consegue mudar. Aqui tem um papiro retirado de uma coleção de papiros, né? Então, mostrando um julgamento, é o julgamento de Osíris. Né? Osíris é o deus dos mortos, aquele senhor sentadinho ali de branco, verde, né? Para mostrar que ele foi a primeira múmia a ser feita lá no Egito Antigo, que é um super deus, né? Lembrando que o Egito antigo dos faraós tinha muitos deuses, né? Nesse tipo de julgamento, tu tem um jurado todo, são vários jurados, né? Fazendo com que a pessoa, então, pese diante de um advogado, ali representado por um chacal, né? O Anubis. Ele te representa diante do tribunal de Osíris e vai tentar mostrar, né, para o júri e para o juiz, que é o Osíris, se tu realmente fosse uma boa pessoa enquanto vivo. Nessa balança, né, a gente coloca de um lado um canopo. Um canopo é um vaso, um jarrinho onde vai o teu coração, traduzindo a tua consciência, a tua alma, né? E no outro prato a gente coloca uma pena. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o que é essa peninha. É uma pena de avestruz. Se a pena for mais pesada que o teu coração, beleza, tu foste uma boa pessoa. Se o teu coração está muito pesado, mais do que a pena, tu não foste uma boa pessoa. E aí a tua alma vai ser comida por aquela mistura ali de hipopótamo com jacaré, com juba de leão, né, que é o Amit. Né? Então, tu não sendo uma boa pessoa, tu não vai ter a vida eterna. Então, vejam que, se a gente for pensar, cara, isso aqui é igual a um tribunal. Esse papiro, ele é de 2.500 a.C., ou seja, a história dos julgamentos e dos tribunais hoje ainda segue isso, né? Tem um jurado, tem um advogado, tem o réu, tem o promotor, que ali está representado pelo deus Tote, aquele que tem um biquinho mais comprido, a cara verde ali, biquinho mais comprido, que é um ibis, né? E ele é representado pelo o deus da sabedoria, o Tote, que é o promotor, digamos assim, né? E aí, então, em determinado momento, se a pessoa realmente foi considerada uma boa pessoa, né, verdadeiro de alma, né, e ela então vai ter a vida eterna, de acordo com o julgamento de Osíris. Né? Então, vou tentar mostrar para vocês que a ética é uma condição humana. E isso já vem há alguns milhares de anos sendo assim. Bom, essa representação aqui nada mais é do que por que eu acho que a ética é uma coisa humana, né? A gente tem um córtex, a gente tem um sistema límbico e a gente tem um tronco, né? Tronco encefálico ali, o sistema límbico mais ou menos ali naquela região, tá meio grosseiro aqui, e o córtex. 3 instâncias, 3 alturas. Então, se a gente for pensar em relação à ética ser uma condição humana, cara, eu preciso de um cérebro. O cérebro gera a ética e a ética molda o cérebro. Para ser uma condição humana, eu preciso de um cérebro. Então, lembrando que no tronco a gente tem a parte mais bicho, né? Batimentos cardíacos, respiração, com núcleos de controle de pressão do sangue, temperatura, equilíbrio, visão, audição, né? E funcionamento visceral. Sistema límbico mais associado
aqui está bem resumido, tá, pessoal, de modo bastante grosseiro, mas tentando neurobiologizar a ética, né? No sistema límbico, a gente vai ter os centros ou circuitos que regulam as nossas emoções, a questão da sexualidade, uma boa parte da aprendizagem influenciada pelo sistema límbico, as questões de memórias, motivação, os prazeres, né? E algumas pessoas chamam talvez de instinto. E a ética, a gente aprende por modelo, mas às vezes ela é muito instintiva. No fundo, a gente sempre sabe o que é o certo. A gente pode decidir não fazer o certo, mas a gente sabe que é o certo. Tá vindo com o teu automóvel numa via, tu tá olhando de longe e vê que o semáforo tá verde. E aí tu vem vindo, e daqui a pouco, quando tu tá chegando perto, ele amarela. O certo é parar o carro, né? Por regras de trânsito. Mas, muitas vezes, a gente acelera. Então, a gente sempre sabe o que é o certo, no fundo, a gente pode tomar decisões contrárias. Às vezes, agindo por algum tipo de influência que a gente chama de instinto. E lá no córtex, né, a parte chamada de mais nobre, né, onde a gente tem a nossa capacidade de raciocínio, a abstração, os comandos motores, as tomadas de decisão às vezes não são no córtex, mas o comando motor é no córtex, outras ativações de memória, aquisição de memória, cálculos, interpretação do meio exterior e do interior, né, o que está acontecendo lá fora de mim, o que está acontecendo aqui dentro de mim, e outros sistemas de aprendizagem. Então, de modo bastante resumido, a gente teria nessas regiões do sistema nervoso central essas habilidades humanas. Não são só humanas, né? Mas vamos trazer aqui para nossa praia. Então, eu tenho o tronco, tenho o sistema límbico e tenho o córtex, certo? Então, parece que o tronco está envolvido com questões do eu preciso. Né? Eu tomei a liberdade aqui de botar o id nessa história, né? Que é aquela coisa do eu preciso. Eu preciso porque eu preciso. Né? Até porque eu preciso respirar, eu preciso que o meu coração bata, eu não tenho como escapar disso, senão eu vou deixar de ser humano, né? Passo a ser apenas matéria. O sistema límbico parece que é o eu quero, né? De novo também, aqui com a liberdade poética de talvez tentar situar o ego nessa região aí, mas é uma pura liberdade poética, né? E o córtex é o eu posso ou eu devo, né? Que representaria então um aparelho psíquico, né? O nosso superego. Se a gente pudesse situar as funções do superego, talvez envolvam circuitos realmente um pouco mais corticais do que outros. Lembrando que a gente precisa que todos esses circuitos, tronco, sistema límbico, córtex, estejam funcionando o tempo todo em equilíbrio para que a gente possa ser feliz e viver em paz. Então, o eu preciso, o eu quero, o eu posso e devo, ou devo, também precisam estar em equilíbrio para que a gente possa ter uma vida em sociedade mais feliz e mais tranquila. Assim como a nossa biologia precisa estar funcionando em equilíbrio, né, as nossas funções éticas, morais e que nos permitem interagir também precisam de um equilíbrio. Confesso para vocês que é bem difícil achar uma balança de 3 pratos na internet, essa foi a única que eu achei, né, para representar justamente o ponto de equilíbrio. E o ser humano ideal, o homem ideal, que vai conseguir viver em sociedade de uma maneira bacana, feliz, adequada, é a pessoa que consegue o melhor equilíbrio possível do eu preciso, do eu quero e do posso ou devo. Né? Nem tudo que eu preciso, eu quero. Nem tudo que eu quero, eu posso. Né? Então, às vezes, a gente tem que tentar achar um ponto de harmonia, um ponto de equilíbrio entre o que eu preciso, o que eu quero e o que eu posso ou devo. Né? Nem tudo que eu devo eu quero. Né? Mas, às vezes, a gente vai ter... E essa é a arte da vida, né? A gente chegar nesse ponto de equilíbrio. Quando Aristóteles, né, procurava... O Aristóteles, né, filósofo lá, procurou esse ponto de equilíbrio, ele acabou achando, ou descrevendo, ou descobrindo a média aritmética, né? Que era
uma maneira matemática, pragmática, né, de representar um ponto de equilíbrio. Não é o único que existe, você sabe, mas é um ponto de equilíbrio a ser buscado. Então, pessoal, é sempre duas vias. Nem sempre eu preciso, nem sempre eu quero, nem sempre eu posso ou devo. Às vezes eu tenho que, sou obrigado, mas eu nem precisava, mas às vezes eu sou obrigado, mas eu nem quero, mas eu sou obrigado. Então, pensem nisso em relação aos seus compromissos, por exemplo, profissionais, seus compromissos psiquiátricos, né? Puxa vida, né? De vez em quando tem uns pacientes chatos lá no ambulatório na sexta de manhã. Eu não queria atender o fulano. Bom, mas eu preciso. Por quê? Porque eu tô aqui para fazer aquela pessoa ser o mais feliz possível. É uma chata de galocha, mas e aí? Eu preciso atender. Alguém precisa atender. Está sendo o meu momento de fazer esse papel. Eu não queria, mas eu preciso. Eu posso e devo, porque eu estou aqui nesse papel. Né? No Código de Ética Médica, a gente vai ver que o devo, né, o deontológico ali, é bastante forte. Né? Então, tem muitas coisas que o médico tem que assumir como dever em decorrência da escolha profissional. Né? Já a moral é uma coisa mais concreta, mais palpável, ao mesmo tempo mais mutável, né? A moral muda conforme a cultura, a moral muda conforme a época em que a gente vive, né? A ética, ela já tende a ser mais estável, porque assim, é fazer o bem para a humanidade, né? Moral já são hábitos, costumes ou um conjunto de normas ou regras adquiridas com o passar do tempo, efetivamente vivenciadas por um grupo humano, que acabam virando regras de boa convivência, né? Nas culturas dos grupos humanos, né, estão presentes hábitos e costumes considerados válidos porque bons, às vezes bons porque justos, e às vezes justos porque justamente contribuem para convívio mais harmônico em sociedade. Né? Então, as questões morais elas são realmente mais palpáveis, mais concretas, mais fáceis a gente observar. E a ética nada mais é do que o ramo da filosofia que estuda a moral e nos diz se realmente isso está ajudando ou não está ajudando. Né? Trazendo um pouco essas questões éticas e morais para a medicina, né? Para vocês terem uma ideia como isso é antigo, né? Isso começou com esse cidadão aí, um tal de Imhotep, que alguns viram no filme A Múmia, né? Mas ele não era tão malvado assim, né? O Imhotep, ele era médico, que na época, para ser médico, tu tinha que ser sacerdote, né? O Sunu, S-W-N-W, né? Assim que escreviam, os egípcios não tinham vogais, né? E ele foi um dos primeiros médicos conhecidos, mas ele também era arquiteto. Ele foi o responsável pelo projeto da primeira pirâmide do Egito, né? Pirâmide de Saqqara, né? E quem tiver um dia a oportunidade de conhecer lá Saqqara, tem algumas coisas interessantes, né? Tem um museu em homenagem a ele. Essa estatuazinha que tem 10 centímetros de altura é a única estátua que se achou, a única imagem que se achou, né, do Imhotep. Então ele foi considerado o deus da medicina, né, mas ele era um humano. Por que eu botei aquela fotinho ali que tem um cara ajoelhado? Porque é a única representação na história do Egito em que um faraó está ajoelhado diante de um humano, né, meio sentadinho lá no canto à direita de vocês lá, né, as cabeças estão cortadas ali, tem uma pessoa sentada ali, é o Imhotep sentado, e um faraó venerando um humano que tinha virado Deus. Né? Então, para dizer a importância que esse cidadão teve aí na história da humanidade. Né? Em relação aos aspectos éticos e morais, digamos assim, na prática profissional, né? A gente sabe que ele cunhou o que a gente chamaria hoje de prontuário médico. Não ele, mas a escola que ele gerenciava, né? A gente sabe que às vezes a gente diz assim, Leonardo da Vinci fez isso, fez aquilo. Às vezes a escola do Leonardo da Vinci, né, não fez nada daquilo sozinho. Né? A mesma coisa em relação ao Imhotep, ele não fez nada disso sozinho, né? Mas a escola que ele gerenciava criou a primeira coisa que se chamou de prontuário médico. Né? Tem vários papiros juntos, formam às vezes o que a gente chama de papiro de Smith, tem papiro de Ebers também,
né? E a gente sabe que existem vários rudimentos dizendo assim, o que o paciente tem, por que aquilo é uma doença, né? Ou seja, um diagnóstico, e muitas vezes até condutas, né? Do que podiam fazer para tratar. E muitas coisas bem atuais, inclusive. Nesses papiros de Adam Smith e de Ebers, por exemplo, tem uma recomendação ética, né? Hoje a gente chama isso, na época não sei como chamava, de que toda vez que um médico avalia um paciente, né, tá ali diante dele, os consultórios médicos geralmente eram nos fundos dos templos, né? Tinha um templo em homenagem a um determinado deus, lá no fundo tinham os sacerdotes de Horus, por exemplo, né? E os consultórios eram no fundo dos templos, porque a religião e a medicina eram juntos, né? O Hipócrates, né, virou o pai da medicina moderna e não o Imhotep, porque ele dissociou a religião da medicina, ou tirou a medicina de dentro da religião, né? Então, ele é conhecido como o pai da medicina moderna, embora muitas coisas que ele tenha promulgado na escola dele tenham influência egípcia muito clara, assim, né? Então, nesses papiros de Adam Smith e de Ebers, né, se atribui à escola de Imhotep, né, que toda vez que um médico avaliava um paciente, ele teria que anunciar essa frase: sei o que é e sei tratar. Ou, sei o que é, mas não sei como tratar. Ou, não sei o que é, mas vou amenizar o sofrimento. Né? Ou seja, o comprometimento ético do médico, né, em tentar fazer aquela pessoa se curar, ou seja, ser feliz. Afastar a pessoa o máximo que puder da sua morte, nem que seja uma morte digna. Como isso tem mais ou menos uns 4.500, 5.000 anos, vou dizer para vocês que está bem atualizado, porque não mudou muito, né? A gente muitas vezes pensa, beleza, sei que é um transtorno bipolar, vou dar um lítio aqui, vou resolver. E, cara, o que a gente faz nas discussões de caso clínico, 4 da manhã? Muitas vezes eu e a Carol, e a Juliana e a Ana Luísa ficamos brigando aqui com os preceptores, já briguei com a Neuza também, e a gente não sabe o que é. Mesmo assim, a gente se esforça o máximo que a gente pode para amenizar o sofrimento. Ou seja, parece que faz 5.000 anos que a gente não faz nada muito diferente, pelo menos em termos de comprometimento ético com os nossos pacientes, né? Essa figura chamada de Maat, que é uma mulher representada, né, representando, desculpa, uma deusa, né? Uma mulher com uma peninha de avestruz em cima da cabeça. Tem gente que até tatua isso, né? Pelo menos tatua do lado certo, do lado esquerdo, que é o lado do coração, né? A Maat, ela tem uma representação extremamente importante, né, para o povo egípcio da época, e eu acho que, de uma certa maneira, ela ainda entra na nossa cabeça, porque ela nada mais é do que a harmonia universal, o equilíbrio universal. E eu acho que, se os médicos forem guiados por Maat, a gente vai prolongar bastante a nossa carreira como uma instituição reconhecida pela sociedade, né? A Maat, ela é a deusa da verdade, da justiça, da retidão, da ordem cósmica, como vocês quiserem chamar. O mestre Yoda, por exemplo, cita bastante Maat, né? Embora ele não use o nome Maat, ele chama de a força. A força está em equilíbrio, a força esteja convosco, né? Então, quem curte um pouquinho e Guerra nas Estrelas está entendendo o que eu estou falando. Quem não curte, por favor, comece a assistir, porque vale a pena. Então, Maat é responsável pela mutação da ordem cósmica e social. Ela é esposa do Thoth, que é o patrono dos esquibras e da sabedoria, né? E ele é aquele que revela a verdade universal, né? Ela também é filha do deus Ra, ou é esposa do deus Ra, ou é mãe do deus Ra, que é o Sol, né? Que a princípio para os egípcios antigos é a fonte máxima de energia da humanidade, né? Que faz as colheitas crescerem, enfim. É representado como uma jovem mulher, ostentando uma pluma de avestruz na cabeça, a qual era pesada contra o coração, a alma, né, no morto no julgamento de Osíris. Ou seja, se a tua alma estiver mais pesada do que a
ordem cósmica, talvez tu não tenha vida eterna, porque a tua alma vai ser comida pelo Amit. Mas se a tua alma estiver leve, tiver uma consciência bacana, não fez o mal para ninguém, né? Então, tu vai poder ter a vida eterna. Ela segura um cetro, simboliza o poder, e na outra mão um Ang, que é o símbolo da vida eterna, né? Na outra mão, aquela cruzinha que tem uma bolinha em cima, né? Vocês já viram em outros lugares. E ela é uma deusa reconhecida já há quase 5.000 anos, como eu disse para vocês. Né? Quando vocês estão no tribunal de Osíris, a gente tem uma série de confissões que a gente tem que fazer. Na realidade, 42 confissões, né? E para a gente poder ter vida eterna e ser uma pessoa leve e ajudar os outros a serem felizes, no caso, né? A gente teria que seguir essas 42 recomendações. Né? Eu acho que com o tempo o pessoal foi resumindo isso aí e viraram 10 mandamentos, tá? 42 devem ter feito algum tipo de análise fatorial, aí viram que alguns desses aqui se juntavam em fatores, e eu acho que os 10 mandamentos, se a gente for ver, é uma análise fatorial das confissões de Maat. Né? Isso está descrito no papiro, mas existe também o livro de Maat, né? Que é um papiros também. Né? Então tem vários ali, né? Eu não pequei, não roubei, não desmoralizei, não fui bisbilhoteiro, não caluniei. Muitos desses aqui se encaixam no que a gente pode chamar de ética deontológica da prática profissional médica, né? Por exemplo, eu não proferi mentiras, o número 8. Ele é praticamente o seguinte: eu não posso prometer cura do que não tem cura. Eu não posso prometer resultado do que talvez eu não tenho como garantir. É uma mentira? É uma mentira, né? Não proferir palavrões deve estar um pouco fora de moda, né? Mas não fiz feitiçaria, né? Então, tem uma série desses aqui que dá para a gente adaptar muito direitinho em relação à prática profissional, né? Não dominei pelo terror, não transgredi a lei, né? Então, bastante interessante, porque, assim, são 4.500, 5.000 anos, mas plenamente atual. Claro, eles adaptavam para a realidade deles, né? Mas, ó, o 31 ali, eu e a Carol, a gente sempre acaba pecando, né? Porque eu pressiono ela em debate, ela me pressiona em debate, a nossa alma não tá leve, hein, cara? Vamos precisar nos confessar lá diante de Osíris. Depois vamos ter que justificar por que a gente fazia pressão ali nos debates científicos, né? Tô brincando. Bom, e lei? Cara, lei a gente não discute. Lei a gente cumpre. Ponto. Mas talvez em algumas situações, em alguns países imaginários, óbvio, né, existam leis que não funcionam. Se é uma lei, ela precisa funcionar, ela precisa ser cumprida. Lei é lei e não tem o que discutir. Ah, mas a gente pode burlar a lei? Pode. É uma decisão moral tua, ou ética, né? Justifica a tua ação burlando a lei ou não. Mas lei é lei. Descumpriu a lei, provavelmente vai ter algum tipo de punição, certo? Ah, a lei é igual para todo mundo, tá? Esqueci de dizer isso, não precisava nem comentar que todo mundo precisa seguir a lei da mesma maneira. No mundo ideal, tá, pessoal? Lembre que ética é estudo do homem ideal, do mundo ideal, da vida ideal. Estamos a caminho, né? Então, essa é a nossa fala aqui, na realidade. Vou lembrar só a vocês de que a gente já tem esse novo código de ética, né, 2018, então tem 90 anos que a gente tem ética na medicina do Brasil, né, começou lá em 1929, e agora 2018, então 90 anos que a gente tem esse código de ética médica que, do ponto de vista mais conceitual, talvez devesse ser um código de deontologia médica, né, mas ética fica mais fácil as pessoas entenderem, né. Esse texto já está em vigor desde 2019, um pouquinho antes da pandemia ali, né? E traz algumas considerações interessantes, especialmente em relação a inovações tecnológicas, né? Telemedicina, algumas coisas do gênero, propaganda, onde está escrito ali comunicação em massa, né? E especialmente em relação a como é que a gente deve se relacionar com a sociedade. Então, acho que vem ao encontro do que a gente
vai querer conversar nos próximos encontros aí, né? Especialmente o capítulo 13, mas tem um pouco que fala sobre propaganda médica e tal, mas tem também o capítulo 9, que fala um pouco sobre sigilo, talvez justificando por que a propaganda médica tem as suas peculiaridades, e por que talvez até a própria psiquiatria tem mais peculiaridades ainda, porque a gente tem essa premissa do sigilo médico, do ponto de vista ético e deontológico, muito forte, né? O próprio Conselho Federal de Medicina lançou uma cartilha, um manual de publicidade médica, né, vocês podem acessar facilmente na internet, né, gratuito, só pegar lá e tem todas as regrinhas de como é que a gente, até o tamanho da letra, a cor da letra nos anúncios, o que precisa ter no anúncio de propaganda médica. E a outra questão interessante da gente poder conversar é que existe vamos dizer assim, um guia de boas práticas no relacionamento entre a classe médica e a indústria farmacêutica, né? Isso é homologado, digamos assim, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira. Não sei como é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia se meteu nessa, provavelmente eles que organizaram, com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, né, o chamado também Interfarm. Então, tem uma série de regrinhas do tipo assim, como pode ser feita a visitação para os médicos, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, o que acontece nos eventos médicos quando tem patrocínio da indústria farmacêutica, como acontece em distribuição de brindes, que tipo de brinde pode, que tipo de brinde não pode, né? Uma série de detalhes, detalhamento nessa relação entre médicos e indústria, né, respeitando, né, as premissas do Código de Ética Médica. Que a gente vai ver se a gente consegue detalhar e olhar isso com vocês também de uma maneira um pouco mais pormenorizada. A gente, de novo, né, tentar dar um modelo para vocês do que a gente considera o residente de psiquiatria ideal ou o psiquiatra ideal, aquele que vai fazer com que as pessoas sejam mais felizes. E essa era a ideia da aulinha de hoje. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Nada muito diferente do que vocês já saibam, né? Mas eu acho que nunca custa a gente revisar, especialmente depois que vocês amadureceram, né, do tempo da faculdade para cá.